Então, pessoal, a gente vai estar lendo um texto aqui em João, no capítulo 18, certo? Para a gente começar a falar um pouco sobre esse episódio. E a gente vai falar um pouco antes, né, da morte de Cristo. A gente vai falar da morte de Cristo, digamos assim, e vamos falar um pouco depois da morte de Cristo, o que se sucedeu, né, e um pouco da percepção dos discípulos sobre isso, um pouco de como nós também percebemos isso hoje em dia, né, como a gente se porta diante desse grande feito de Cristo hoje em dia. Então, vamos lá. Aqui no capítulo 18, a gente pode começar aqui no verso 1, que diz o seguinte: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado, havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus, e Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. E novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu, já disse a vocês que sou eu. Se estão me procurando, deixem ir embora estes homens, né? Os discípulos também. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. E eu quero que a gente coloque essa frase bem firme agora aqui em nossa mente. Não perdi nenhum dos que me deste. Ele fala isso um pouco antes também, em João 17, quando Jesus faz uma oração, né, que é chamada da oração sacerdotal. E ele ora, né, pelos discípulos que Deus tinha entregado a ele. Ele ora pelos discípulos que ele iria receber, nós, né, com o passar dos anos. É uma oração atemporal de todo esse período, né, que Jesus esteve aqui na terra e também agora segue estando à direita de Deus, né, em nossas vidas também. E quando a Bíblia fala, isso serviu para se cumprir as palavras, não perdi nenhum dos que me deste, a gente vai ver que esse cumprimento, ele não se tratava apenas desse momento aqui, dos discípulos não terem morrido para os soldados, mas ele se tratava de uma eternidade com os discípulos que viriam também até ele, que somos também nós. Ele veio como luz para nós. Ele veio como luz para os pecadores. Ele veio como redenção. Tirar aqueles que estavam oprimidos, que estavam presos no fardo do pecado, que estavam nas trevas e trazê-los para a luz. Glória a Deus por isso. E nós somos alvos dessa redenção. O sangue dele foi derramado pelas nossas vidas. E através disso, Jesus podia dizer, e essas palavras foram cumpridas, não perdi nenhum dos que me deste. Então, quando ele fala isso, né, agora eu quero que a gente vá um pouco mais à frente. A gente vai ler em Lucas, né, um livro anterior, mas a gente vai ler um ocorrido que foi um pouquinho à frente disso, que foi já na crucificação. A gente vai em Lucas, no capítulo 24. Opa, perdão. Lucas não. Mateus, no capítulo 27. Mateus 27, lá no final, verso 45. Verso 45. Mateus 27, 45. Então, naquele momento, né, só a gente contextualizando o que estamos falando, Jesus havia pedido para que os discípulos fossem salvos daqueles homens, para que eles não caíssem também na espada, né, por serem discípulos de Jesus. Finalmente, os fariseus, se você acompanha os livros do Evangelho, você já leu, você sabe que eles estavam em diversos momentos procurando ocasiões para matar Jesus. E aí você vê em vários textos que tem assim, e eles procuravam a ocasião para matar Jesus.
mas ainda não era a hora. E aí você vê que se dependesse apenas dos homens, eles já teriam crucificado Jesus há muito tempo. Eles estavam ali esperando assim uma brecha perfeita, uma acusação perfeita, um contexto perfeito para acusar e para conseguir matar Jesus. Mas aí eles ficavam sempre naquele impasse. Não, mas se a gente fazer isso aqui agora vai dar problema. Não, mas se a gente fazer, o povo vai cair contra a gente, esses que estão aqui ouvindo ele. Então eles procuraram ali todo o artifício e finalmente chegou a hora que eles conseguiram prender Jesus. E é claro que os fariseus iam querer também pegar os seus discípulos, porque em diversas vezes eles falavam também dos discípulos de Jesus. Ah, por se eles são teus discípulos, por que eles fazem isso e aquilo? Por que eles não lavam a mão para comer? Por que eles pegam as espigas para comer e tal? Umas besteiras, né? Fariseu com as idiotices deles. Mas eles queriam procurar também uma deixa para acusar os discípulos e para levá-los juntos. Mas Jesus isentou os discípulos desse fardo, né? E aí pediu para que livrasse eles naquele momento que ele foi preso. Então, só contextualizando. Agora a gente vai ler aqui 27, né, 45, como eu pedi para vocês abrirem, que diz o seguinte: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que estavam com ele e os que vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E esse episódio, né, a morte de Cristo agora, a gente vai falar sobre a perspectiva dos discípulos, como eu falei no início. Jesus havia passado 3 anos com eles, né? Eles estavam juntos o tempo inteiro, com Jesus pregando, fazendo sinais e maravilhas, cumprindo os sinais que já foram profetizados sobre ele há muitos anos, né? Lá desde todos os profetas, desde a vida de Davi, desde tudo que tinha no Antigo Testamento, apontava para esse período que Jesus viria. E aí ele veio, e aí ele teve os seus discípulos, e aí os discípulos começaram a criar uma confiança nele, a nível de que, quando Jesus falava que o Filho do Homem terá que morrer e tal, sabe? Eles ficavam assim: que nada, morrer o quê, cara? Esse cara aí, sabe, ele multiplica pão para 7.000 pessoas, ele passa pelo mar andando, ele manda a tempestade parar, ele faz tantas coisas, ele cura cego, cura manco, expulsa demônio. Ele vai morrer para fariseu, pelo amor de Deus. Como é que vão achar um motivo para culpá-lo de algo? E aí chega esse momento. E Jesus vinha preparando os discípulos, sempre falando: fiquem ligados, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Vai chegar um momento que eu vou sair daqui. Eu vou partir. Mas eles ainda acho que não tinham caído a ficha. Mas quando Jesus, tanto que o próprio Pedro, né, manifesta ali a sua severidade, quando os homens vão prender Jesus, ele puxa a espada, tenta cortar a orelha do cara, e aí Jesus vai lá e cura a orelha do cara de novo, mas mostrando a ele que aquilo ali tinha de acontecer, independente do que eles achavam que iria ou não. Não é possível que Jesus vá morrer. Mas aí vamos para a perspectiva. Eles pela primeira vez haviam visto aquele homem que era profetizado e estavam andando com ele. Isso deveria ser incrível. Apesar de muitas das vacilos e besteiras que os discípulos faziam ali na caminhada, eles realmente tinham um apreço por Cristo. Isso falam os 12, né, os 11, né, que andavam com ele.
E alguns, claro, eram também mais íntimos, como o próprio Jesus anuncia que existia um discípulo a quem ele amava ali profundamente, em intimidade. Então, esses discípulos caminharam com ele. Você consegue imaginar isso? Hoje nós cremos em Cristo, que não o vemos, e muitos de nós já entregou a sua vida a ele, outros ainda não, mas muitos já entregaram sua vida a ele, muitos já morreram pelo evangelho mundo afora aí. E aqueles homens andaram com o próprio Deus encarnado. E eles viram as obras do Deus encarnado e falaram: não é possível que ele vai morrer para o ser humano. Como é possível isso? Quando Jesus falava assim que iria morrer, para eles parecia uma loucura, sabe? E aí chega esse dia, a morte de Jesus. E vamos, digamos que, por um tema, né, nomear aqui esse episódio, esse trecho, que eu pensei poderia ser a morte da esperança. Eles acharam que, eles confiaram bastante em Jesus, mas Jesus morreu de fato, como homem, né? Jesus foi de fato crucificado, sofreu tudo o que tinha que sofrer, foi torturado pelos guardas, foi zombado, e os guardas diziam: se tu és mesmo filho de Deus, por que não desce da cruz? E alguns dos ladrões que estavam ali ao lado dele zombavam da mesma forma. E ele tinha todo o poder para fazer isso, mas estava obedecendo à vontade de Deus. E os discípulos contemplaram aquela situação, viram com seus próprios olhos. Mas, na hora H da morte de Jesus, eles fraquejaram. E aí, a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, muitos fugiram, Pedro tinha negado, né? Estava lá chorando amargamente. Todos aqueles 3 anos que foram passados, foi como se a esperança tivesse morrido. Aquele homem em que confiamos, em quem vimos fazer tantas coisas, realmente ele morreu. Realmente. E ele foi morrer da forma mais humilhante possível. Está morto. E agora? Agora os guardas vão vir atrás da gente. E eles vazaram. Os discípulos não ficaram lá, não esperaram nem o corpo descer da cruz para pelo menos enterrar, né, levar ao sepulcro o seu Senhor. Mas na verdade outro homem, acho que era José de Arimateia que fez isso, foi lá, pegou o corpo de Jesus com unguento, mirra e tal, e preparou todo o sepulcro. Mas os próprios discípulos, eles fugiram, eles temeram, eles acharam que a hora que seria a vez da gente cair na espada. E fugiram para sempre. Então, para sempre não quis dizer, para eles seria para sempre ali. Jesus havia de fato morrido. E agora, eles achavam que ia viver uma vida de perseguição, talvez acharam que fizeram uma tolice, a gente acreditou nesse homem por 3 anos, e agora? Ele realmente morreu. E, para você ver, isso foi 3 dias, né, que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Mas nesses outros dias ali conseguintes, eles se isolaram ali com medo de morrer. E aí, você sabe que a Bíblia ela fala em outros momentos que Jesus tinha muitos outros discípulos. Não era só os 12, né, os 11, tirando Judas ali. Mas tinha outros discípulos, né, que não eram, tipo assim, os apóstolos. Não, eram pessoas que creram na palavra dele e que seguiam, que acreditavam, que, né, apregoavam Jesus também. E também todos esses se dispersaram. E aí você lembra daquele momento, né, que o pastor será ferido e as suas ovelhas irão se dispersar. Então, a esperança havia morrido. O que fazer agora? Jesus havia já feito uma oração e disse que nenhum deles iria se perder. Nenhum deles iria sair do seu controle. Mas agora, o próprio Jesus parece ter perdido esse controle, porque havia partido. E isso parece tenebroso, era um dia sombrio, o céu estava negro, sabe, tudo em sombras e terremotos, e aí os guardas temeram, falaram: realmente ele era o Filho de Deus, matamos o Filho de Deus.
E era um dia de trevas e de tristeza. Porque aquele que foi confiado por aqueles discípulos havia de fato partido. E aí a gente vê que Jesus, parece pesado essa afirmação, mas muitas vezes Jesus está ainda no madeiro para nós. Muitas vezes ainda estamos caminhando com aquele medo e debaixo daquele dia sombrio onde a esperança parece ter morrido. E as profecias e as promessas e os milagres e os sinais e as maravilhas e tudo que foi estabelecido por ele parece ter ficado na cruz. E nós, como discípulos também, erramos bastante em nos isolar, assim como eles fizeram, e passar a aceitar a vida. Assim como também a gente vê em João lá 21, eles voltaram à rotina normal. Foram pescar, né? Fazer o quê? Mas nós, muitas vezes, caminhamos como se Jesus estivesse hasteado na cruz, como se ele não estivesse ressuscitado e como se ele não estivesse prometido que nenhum iria se perder. Nenhum. E quando ele fala nenhum, não era só dos apóstolos, mas também de todos que entregaram a sua vida a ele. E a partir do momento que ele derramou aquele sangue, todos esses estavam cobertos de uma proteção divina. Não é meramente humana, não é de palavras, mas de Deus. Então a redenção veio. E quando nós olhamos para a cruz e vemos um Cristo hasteado e os céus ainda sombrios e aquele cenário de trevas e morte, a gente vive esmorecido muitas vezes e olhamos para trás buscando a nossa esperança e parece que ele ainda está lá na cruz. Falhamos em incredulidade em muitos momentos, irmãos. E eu falo incredulidade não é só sobre crer no sentido de crer em coisas boas para a vida, não é sobre isso, em otimismo, não, mas de fé mesmo. Em crer que Jesus simplesmente está com você. Aqui no Novo Testamento, a gente vê, é necessário chegarmos a Deus crendo que Ele, o quê? Existe. E quantas vezes nós vivemos de uma forma como se Ele não existisse. E às vezes pegamos BOs aí na vida, labutas, ou então coisas que a gente vai fazer no nosso cotidiano, não precisa nem ser uma grande coisa, mas a gente faz como se não fôssemos servos daquele que derramou seu sangue por nós. E a gente muitas vezes é muito medroso por tudo, é ansioso por tudo, sabe? Chuta o balde por tudo. Falo por mim. E às vezes, sabe? Fica rodando nesse espiral, procurando a esperança em outras coisas que não é em Cristo. Porque talvez, mesmo que a gente não professe com a nossa boca, mas na nossa cabeça Cristo pode estar lá no madeiro ainda. Uma esperança que morreu. E nós precisamos dar uma volta de arrependimento nesse sentido, muitas vezes. E é por isso que é essencial a rotina com Deus, para lembrarmos e estarmos pedindo ao Espírito Santo que Ele nos mostre que Cristo está conosco em tudo. Em tudo, desde as coisas mais simples da vida, como você sair da sua casa ao seu trabalho, até as coisas mais difíceis, como você perder alguém que você ama, como você sofrer um abuso, como você sofrer uma violência. É porque muitas vezes a gente só atribui a Cristo a certas limitações, a certas situações básicas, questão de financeira, questão emocional, mas tem pessoas que muitas vezes passam por coisas pesadas, gente. Coisas pesadíssimas nesse mundo. E onde está Cristo em meio a isso? E a gente, às vezes, por muito menos, olhamos para a cruz e vemos Ele hasteado, sem esperança, sem fé, sem confiança, sem devoção. E por que eu falo que não é só para coisas de labuta na nossa vida? Porque devoção, entrega a Deus, também é crer que Ele existe.
E se nós não temos devoção, não nos voltamos para Cristo, não voltamos para a palavra, ainda vemos um Cristo hasteado outra vez, ou vivemos dessa forma. Mas nós precisamos olhar para a cruz e ver ela vazia, e olhar para a nossa vida, olhar para a nossa caminhada, olhar para as coisas que fazemos, e enxergar Cristo à frente de tudo isso, sejam boas ou sejam más. E o controle dele, assim como ele teve naquela tempestade, lá para os discípulos, mostrando a eles, eu tenho controle sobre isso, também está na nossa vida. E vai chegar em um momento ali que você pode achar que está no seu extremo, mas eu não perdi nenhum dos que me deste. Jesus não solta a mão, não tira a gente do seu sangue, porque a situação está braba demais. Ainda está conosco até o confins dos tempos. E nós precisamos crer nisso, de verdade. Precisamos crer nisso para enfrentar o dia a dia, para vencer nossas falhas, sabe? Para caminhar com Deus em devoção. Precisamos crer em Cristo, de verdade, que Ele existe e que está vivo, sabe? Então pense nisso. Toda vez que colocar o seu pé para alguma decisão, toda vez que for agir em algo, toda vez que estiver em casa e sentir que não está em devoção suficiente, que está procrastinando a vida com Ele, isso precisa incomodar o seu coração, e peça que o Espírito incomode dessa forma, para que você não viva como se Ele estivesse na cruz, mas para que vivamos com Ele vivo ao nosso lado, sabe? Muitas vezes muitas vezes a gente ora até sem fé, a gente ora da boca para fora, a gente agradece da boca para fora, a gente pede coisas da boca para fora, aquela oração que já se torna rotineira, que às vezes você ora tão repetida aquela oração que você às vezes está orando ela e já trocando as palavras, já caindo no sono, você nem sabe mais o que você estava falando. Ai, Deus, eu peço que o Senhor abençoe, Deus. Ai, Deus, eu te perdoo pelos teus pecados. Abençoe meu pecado, Senhor. Sabe? Isso muitas vezes fecha as portas, Deus. A gente vira um script, sabe? Script ali. E às vezes a gente já não fala mais sobre as coisas do dia a dia como se ele existisse. Senhor, estou quebrado por essa e essa situação, sabe? Preciso da tua ajuda, preciso do teu auxílio. Senhor, falhei com fulano, sabe? Ir naquela coisa específica, sabendo que ele está ali do teu lado te ouvindo. Ah, Deus, sei lá, tirei a cutícula da unha de cicrano e isso machucou ele, eu preciso pedir perdão, sabe? Me ajuda, tira meu orgulho. Ah, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, Deus, eu preciso tanto disso aqui. Sabe, seja específico. Ah, Deus, a anilha do meu sapato está todo dia brocando aqui, velho, fazendo calo, eu estou sem dinheiro para comprar um sapato novo, Deus. Mas sabendo que Ele está te ouvindo, sabendo que Ele está vivo e não na cruz, gente, sabe? Sabendo que Ele está ao seu lado, isso, crendo nele de verdade. Amém? Então vamos avançar um pouco mais. A gente vai ler agora, aqui em Lucas, no capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 10. Capítulo 24, verso 10. Um adentro aqui a nosso momento atual, né, do mundo aí. Tem no carnaval, né? E aí, falar sobre essa questão de viver como se Cristo não existisse é verdade. Essa... Maria até me fez uma pergunta ali. Tu acha que crente deveria pular carnaval? Não que ela quisesse isso, gente, pelo amor de Deus. Mas ela falou assim, tu acha que crente poderia pular carnaval?
Eu falei, não, obviamente não. Aí ela, não, é porque ainda tem gente hoje em dia que questiona sobre isso, sabia? Que pergunta assim, é lícito ou não é? Mas é, é, acho que hoje em dia, assim, no Gospel 2.0, tem uma espécie, às vezes, de redenção cultural, de, tipo assim, tentar enxergar tudo também como lícito, sabe? Tipo, antigamente existia muito problema do legalismo. Tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. Respirou, vai para o inferno. Hoje veio a hipergraça também. Tipo, nada é pecado, nada é pecado. Faz o que quiser, o que importa é seu coração. Vai lá no carnaval, pular sem camisa, beijar gente, ouvir um bocado de besteira. O que importa é teu coração, meu irmão, pelo amor de Deus. Sabe, vai lá, tá tranquilo. O lugar só tem pornografia, só tem, sabe, briga e agonia, mas o que importa é o seu coração de alecrim dourado que está ali no meio e que vai ser a luz no meio das trevas. Ai, meu Deus. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque esse outro lado também de muitos cristãos viver como se Deus não existisse, de fazer coisas que nem mesmo consultam ao próprio Espírito se é lícito ou não. E se tem uma coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida é nos alertar quando estamos, né, no caminho errôneo, pisando em falso, né? E quando esse alerta não chega aos nossos ouvidos, tem alguma coisa errada. E é como até Ibsen falou na nossa EBD, domingo passado, a gente tem uma capacidade de, às vezes, reduzir o volume do Espírito Santo. Ele está lá gritando no nosso ouvido, e aí a gente bota o volume lá embaixo e ouve outras coisas. E aí se brincar ainda falar, Deus não falou nada comigo, eu fui lá e fiz. Senti paz no coração. Tive paz, meu Deus, o tanto de heresia que eu já vi com esse negócio de paz no coração. Você não faz nem ideia. Rapaz, terminei o casamento de alguém e tive paz no coração. Misericórdia. Ai, meu Deus. Bati no meu irmão, mas juro que eu tive paz porque ele merecia, a razão estava em mim. Dei-lhe um murro nele, que ele nunca mais ia fazer isso comigo. E eu lembrei até de uma oração de Mateus, velho. Rapaz, não sei se ele lembra disso. Uma vez ele orando aqui na abertura, falou assim, oh Deus, me perdoa porque às vezes eu quero dar um murro em alguém, mas o Senhor me segura. Aí eu falei, esse Mateus é uma onda, viu, velho? Mas é isso, gente. Isso é sinceridade. A gente precisa chegar para Deus e falar dessa forma, crendo que Ele existe. Sabe? Não vai dizer que você nunca teve vontade de bater em alguém. Pelo amor de Deus. Você não é tão santo assim. Mas graças a Deus é que o Espírito nos segura, irmãos. O Espírito nos dá o autocontrole. É. Então, assim, a gente precisa se achegar a Deus crendo que Ele não está mais naquela cruz. Que Cristo não está naquela cruz. Porque se você vive como se Jesus não existisse, todas essas coisas que falamos aqui se tornam uma realidade na sua vida. Você abaixa o volume do Espírito Santo, não ouve a voz dele, você faz o que o seu coração conduz. E isso vai desde pecados de libertinagem aí até, né, esse medo, como os discípulos ficaram, de se isolar, de não confiar mais em Deus, de não acreditar, né? Assim como Tomé também, né? Deixa eu tocar aqui nessas feridas para ver se esse homem renasceu mesmo, ressurgiu mesmo. Sabe? Então, vamos lá. Lucas 24, verso 10. Diz o seguinte: as que contaram essas coisas aos apóstolos, isso aqui foi as mulheres, né? Foram lá no sepulcro, viram lá que Jesus não estava lá, os anjos falaram, o que vocês estão fazendo aqui? Ele não está morto, ressuscitou. E aí elas voltaram lá, contando para os discípulos, naquela alegria, mas beleza. Só contextualizando.
As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram. Olha lá, os apóstolos, viu? Os que viveram intimamente com Jesus ali. Mas eles não acreditaram nas mulheres, e as palavras dela pareciam loucura. Pedro, todavia, claro que tinha que ser Pedro, né? Levantou-se e correu para o sepulcro, e abaixando, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, dois discípulos, né? Estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o caminhar com eles, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, dá uma ênfase nisso. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Olha a expectativa. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram de ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Esses discípulos, né, daqui do caminho de Emaús, eles retrataram muito bem todo esse quadro que a gente está falando aqui. Lembra que eu falei para a gente dar uma ênfase em algumas coisas? O rosto deles estava entristecido, eles ainda estavam angustiados pelo que aconteceu, porque estava lá, cara, Roma, sabe, acabando com tudo. Eles finalmente tinham tido uma revelação de alguém que seria a esperança de Israel, e aí, como a gente falou, a esperança morreu. E já tinha 3 dias, ele ainda fala com Jesus, já tem 3 dias que isso aconteceu, né? Falando assim, você não sabia do que está acontecendo aqui? Você é o único que veio aqui, não sabe disso. Já tem 3 dias que Jesus morreu, né? E a gente achou que ele seria a esperança para Israel. Eles estavam acreditando lá naquelas profecias do Messias ainda. E aí, essa segunda ênfase, né? E teve a terceira, aqui que eu quero também recortar aqui, que é bem no final, quando Jesus se assenta com eles, né? Pega um pão, parte, dá graças, e nesse momento eles têm ali, né, um estalo, eles pensam assim: Jesus! Eles lembram de Jesus. E aí eles, quando Jesus some da vista deles, falam: é verdade, não queimava o nosso coração quando ele falava conosco sobre as Escrituras? E a Bíblia diz que o que Jesus falava com eles sobre as Escrituras era das profecias lá de Moisés até as coisas que sucederam. Jesus deu uma aula teológica ali para eles. E aí chegou para eles e falou tudo aquilo, e o coração deles queimava.
E esse queimar o coração eu vejo como duas coisas, tanto como uma questão espiritual de o próprio Jesus está falando a eles, quanto também uma questão de esperança. Eles foram sabendo o que vem de Moisés até as coisas que sucederam. As profecias sobre Jesus. A Bíblia aponta sobre Jesus, certo? Tudo que vem acontecendo antes era sobre Jesus. Tudo. Isaías 9, que foi cantado aqui, uma das profecias. Isaías 42, que eu falei lá também na pregação do sábado passado. Tudo que aconteceu, os profetas, Davi, tudo era sobre ele. E aí, finalmente, o coração deles queimou e os olhos deles se abriram. E eles falavam, cara, é Jesus. Ele partiu o pão, eles lembraram desse ato que Jesus fazia com tanta familiaridade com os discípulos, de partir o pão e dar graças, e eles tiveram aquele estalo, ainda mais que Jesus sumiu, né? Quem é que faria isso assim, tipo, sumir da frente deles? Mas eles falaram, é Jesus. Ele mesmo, ele ressurgiu, ele ressuscitou. E a esperança estava voltando, o coração queimava, a mente compreendia, porque Jesus explicou a palavra de Deus a eles, e a mente deles foi entendendo, é verdade, o que as profecias falavam é verdade, ele está vivo e ele ressuscitou. Então o coração queimava outra vez. E aí a palavra diz que depois disso aqui eles saem loucos lá para falar com os apóstolos. E eu imagino que era um caminho longo, porque, cara, eles foram andando lá, já estava até anoitecendo, quando chegaram na vila de Emaús. Então voltaram o caminho todo de novo para falar com os apóstolos que ele está vivo. E é onde eu quero chegar nessa noite. A nossa fé, nosso coração, ele deve voltar a queimar com essa esperança. E quando você duvidar, olhe para as fontes. Olhe para as fontes. Peça ao Espírito Santo que venha te mostrando outra vez. Este livro sagrado mostra tudo o que tinha que suceder até chegar à nossa redenção. Se você ler ele inteirinho, de Gênesis a Apocalipse, quando você passar ali por Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver vários trechos falando assim, para que se cumprisse o que foi dito. Em várias coisas. Para que se cumprisse o que foi dito. E outra coisa, a consumação, o cumprimento perfeito, a excelência, a obra sublime de Deus, a cruz, a redenção, a ressurreição, foi cumprido perfeitamente. E através disso, eu e você fomos alcançados por esse sangue que foi profetizado há milênios, milhares de anos. Então não temos por que mais viver sem esperança. Não temos por que mais deixar, como os discípulos de Emaús, os nossos corações, os nossos rostos entristecidos. E não me entenda mal, não é dizendo que você vai estar com um sorriso de orelha a orelha em todas as suas situações da sua vida, nas piores tragédias que passar. Não, não é sobre isso. Mas é que quando você passar por todas essas coisas, porque vamos passar por todas essas coisas, lembremos, ele não está na cruz mais. A cruz foi um processo. Ele está comigo. Ele é a minha esperança, a força do meu coração. E quando chorarmos, quando tivermos falta de fé, quando as nossas dúvidas chegarem, quando o pecado bater na nossa porta, quando as tentações vierem, quando qualquer outra coisa que nos tire essa esperança bater, precisamos olhar para a cruz e ver ela vazia, quebrada, destruída, porque ele venceu a cruz e venceu a morte. E os nossos corações precisam queimar com isso. E eu não tenho outra mensagem melhor para dar do que essa. E eu não acredito e não acho que ninguém possa ter outra mensagem melhor do que essa. E eu não estou falando da minha pregação não, viu gente? Estou falando disso aqui, das boas novas, do evangelho sublime de Jesus. Porque tudo que a gente vive na vida cristã é pautado nisso aqui. Em que ele morreu e que ele ressuscitou. Sem isso, nenhuma das outras coisas existiria. Nada.
Esse sublime bem que Deus fez para nós é o que rege tudo na nossa vida. E eu costumo dizer que é uma esperança escatológica, uma esperança apocalíptica, porque a esperança em Jesus não é somente para coisas dessa terra, mas é para também, até mesmo, após a morte. É eternidade, é palavra de vida e vida em abundância. E vida em abundância não é somente questões materiais, não é saúde, não é o que temos aqui, mas é vida eterna. E o Evangelho do Senhor veio para nós. Pegou os gentios e pecadores que estavam condenados ao inferno e tirou daquela condição miserável e nos colocou sobre a luz. E nos deu a vida aqui e também uma vida depois. E não há promessa, profecia maior do que essa. Então, precisamos de verdade parar de viver como se ele não existisse. E como se a sua obra não tivesse transformado nossas vidas. Porque esperamos sempre demais, cara. Fala por mim também. Esperamos sempre demais. Sempre queremos que no outro dia tudo esteja bem. Sempre queremos que nas nossas mãos esteja o controle de tudo. Sempre queremos que tudo seja para satisfazer o nosso coração da melhor maneira possível e como precisa ser feito. Mas o que é que estamos esperando mais do que isso? O que é que queremos mais do que isso? Do que essa grande promessa? Do que essa grande redenção que Jesus nos deu? Ele é tudo o que temos. Tudo, tudo, tudo. E se ele for tirado de nós, se ele estivesse naquela cruz, não teríamos nada. Seguiríamos condenados no domínio de Roma. E Roma, tanto fisicamente quanto espiritualmente, nossas almas estariam escravizadas ainda. Mas ele nos trouxe redenção. E eu quero que nós saiamos daqui hoje com o nosso coração firmados nisso, na redenção de Cristo. Para tudo na sua vida, cara. Tudo, tudo. Como já falamos anteriormente aqui, das coisas cotidianas, das coisas mais pesadas, dos dias maus, dos dias bons, das suas decisões, do seu caminhar, do que você quer fazer para a sua vida. Tudo está sobre uma rocha firme, que é Jesus. E se não estiver sobre essa rocha, aí a gente vai lá para a parábola, né? Desaba. Vai estar sobre a areia. Então, que nosso coração venha estar de verdade pautado nisso. Que ele venha queimar quando ouvirmos a palavra de Deus, quando orarmos, quando chegarmos até ele em devoção. Que nosso coração venha queimar, assim como aqueles discípulos, que venhamos todos os dias dar aquele estalo, Jesus está vivo. Porque eles estavam entristecidos, desesperançosos, ainda vendo aquele céu sombrio sobre eles. A nossa esperança está morta, a esperança de Israel morreu. Mas não, ele está vivo para todos nós. E que venhamos chegar até ele com o nosso coração dessa forma, todos os dias, sabe? Que ele está ali do nosso lado, partindo o pão, comungando conosco. E uma coisa muito interessante, todos esses encontros que Jesus teve com os discípulos após a sua morte, ele comungou com eles, partiu do pão. Era uma coisa muito familiar. Ele pegou ali o pão, pegou o peixe, lá em João 21, na praia, com Pedro e os outros. Aqui com os discípulos de Emaús, ele partiu do pão. Quando ele foi lá encontrar todo mundo, que ele chegou naquele susto e Tomé queria tocar nas feridas dele, depois disso ele pegou, se assentou e comeu com eles. Porque ele quer o quê? Comunhão, comungar. Esse é o plano perfeito. O jardim do Éden é a imagem do que Deus quis para o homem, comunhão com ele. E Jesus, ele restaurou essa comunhão e nós temos esse acesso hoje. Então, quando ele vem até nós, ele parte do pão. Ele partilha do que ele tem conosco também. E de Jesus flui de todos os frutos, de toda a bonança, de toda a humildade, de toda a graça. E é por isso que quando a gente chega até a palavra, quando a gente chega até a oração, ela vai quebrantando a gente. Ela vai causando esse efeito de, sabe, não vale a pena aquilo que eu fiz, não vale a pena o que eu estou tentando fazer, seria melhor eu ir por essa rota.
eu estou sendo muito orgulhoso com fulano, sabe? Eu estou sendo muito soberbo no meu trabalho, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, porque ela vai te botando ali na chincha, o Espírito vai te trazendo aquela reflexão de você mesmo, e tudo isso para nos transformar, para que vivamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e para que também sejamos luz no mundo. E Ele trilhou esse caminho para nós. Amém? Então, é isso, gente, que eu tinha aqui a trazer hoje. Que essa palavra possa abençoar vocês. Vamos colocar de pé para a gente estar, né, encerrando.